Como que um banco, que prometia retornos altíssimos, acaba se tornando o centro de um colapso bilionário? Hoje, a gente vai analisar a ascensão e a queda do Banco Master. É uma história de muita ambição, muito risco e um prejuízo que chegou a 41 bilhões de reais. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar por esse número aqui: 41 bilhões de reais. Esse é o tamanho do rombo que precisou ser coberto. E esse valor todo foi para o maior resgate já feito pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O FGC funciona como um seguro, sabe? Ele protege o dinheiro de quem investe e tem conta nos bancos. E olha, nunca na história do Brasil foi preciso usar tanto dinheiro para cobrir o prejuízo de um único banco. E isso afetou diretamente 1.600.000 clientes. E o clímax dessa história toda parece até roteiro de cinema. O fundador do banco foi preso pela Polícia Federal. E onde? Dentro do seu próprio jato particular, quando ele estava prestes a decolar para fora do país. A pergunta é, como se chegou a esse ponto? Para a gente desvendar esse colapso, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, a prisão no aeroporto. Depois, vamos voltar um pouco no tempo para entender a trajetória do fundador. Aí, a gente analisa a máquina financeira super arriscada que ele criou. Em seguida, os sinais de alerta que apareciam em festas e num estilo de vida de excessos. E, por fim, o que o futuro reserva para todos os envolvidos nos tribunais. Vamos lá então, parte 1, a prisão no aeroporto. A gente vai começar pelo fim, pelas últimas horas que selaram o destino do Banco Master e que trouxeram todo esse escândalo para a luz do dia. Olha, tudo aconteceu em menos de 24 horas. De manhã, um anúncio de compra parecia que ia salvar tudo. À tarde, o Banco Central simplesmente ignorou a venda e decretou a liquidação. E à noite, o fundador já estava sendo preso. Foi uma implosão transmitida quase que em tempo real. Mas para entender a ousadia, a agressividade do banco, a gente precisa entender quem estava por trás dele. E a trajetória de Daniel Vorcaro é, para dizer o mínimo, surpreendente. E aqui a gente vê um contraste que é gritante. De um lado, um jovem apresentador de TV de um programa de música gospel, do outro, o banqueiro que, em míseros 5 anos, multiplicou o patrimônio do banco em mais de 20 vezes. Uma transformação radical, que diz muito sobre o tamanho da sua ambição. Essa mentalidade dele de se ver como alguém de fora, sempre subestimado, parece que alimentou uma necessidade constante de provar o seu valor. E essa filosofia se refletiu, claro, na forma super agressiva com que ele conduziu os negócios. Então tá, mas como exatamente o banco cresceu tanto e tão rápido? A resposta está numa estratégia de altíssimo risco, uma verdadeira máquina de alavancagem financeira. A estratégia era quase uma receita para o desastre, e ela se dividia em 4 passos. Primeiro, captar dinheiro a qualquer custo, oferecendo rendimentos que ninguém no mercado oferecia. Segundo, pegar esse dinheiro e investir em empresas que estavam mal das pernas, ou seja, uma aposta de altíssimo risco. Terceiro, operar no limite do limite da alavancagem permitida pelo Banco Central, transformando cada R$ 1 de capital em R$ 10 de ativos. E por último, o passo mais perigoso: usar créditos de origem duvidosa, como os dessa empresa Tirreno, para maquiar a saúde financeira do banco. Um alerta claro sobre os perigos dessa fórmula. Isso tudo nos leva a este valor aqui, 16,7 bilhões de reais. Esse foi o montante de uma transação específica que acendeu o alerta máximo dos investigadores. O que o Ministério Público Federal suspeita é que essa e outras operações com os créditos da Tirreno eram, na verdade, uma forma de gestão fraudulenta. Traduzindo, uma manobra para fazer o banco parecer saudável, quando, na verdade, ele já estava à beira do colapso. E olha, enquanto o banco operava nessa corda bamba, a vida de seu fundador era uma exibição pública de riqueza. Não tinha nenhuma discrição. Era excesso puro. 15 milhões de reais? Não, isso não é o lucro de uma empresa. Esse foi o custo estimado da festa de 15 anos da filha dele. É isso mesmo. E não era uma festa qualquer, não. A gente está falando de um line-up de festival internacional. Tinha The Chainsmokers, Alok, Dennis DJ. O nível era tão absurdo que os vizinhos foram hospedados em hotéis de luxo só para não reclamarem do barulho. E a ostentação não parava por aí. Uma frota de jatos particulares, uma mansão em Trancoso, outra em Miami. Coisa de centenas de milhões de reais. Um patrimônio pessoal gigantesco que contrastava, e muito, com a saúde financeira cada vez mais frágil do banco. E agora chegamos à quinta parte,
o futuro nos tribunais. Com a queda desse império, as consequências se espalharam, afetando desde o pequeno investidor até o sistema financeiro como um todo. O impacto financeiro é de uma escala histórica. Além daquele resgate recorde do FGC, o colapso atingiu em cheio grandes investidores. Um exemplo é o Rio Previdência, o fundo de pensão dos servidores do Rio de Janeiro, que viu quase R$ 1 bilhão simplesmente desaparecerem. Para investigar esse esquema a fundo, a Polícia Federal lançou a Operação Compliance Zero. O nome é até irônico, né? Uma operação para apurar crimes de uma instituição que, segundo as acusações, ignorou todas as regras de conformidade de compliance. Agora, para o Volcareiro, seus familiares e sócios, a queda do banco é só o começo de uma longa e complicada batalha judicial. As acusações são pesadas, vão de gestão fraudulenta a crimes contra o sistema financeiro. No fim das contas, o caso do Banco Master deixa uma pergunta muito séria no ar. Não só para o mercado financeiro, mas para os reguladores também. Até que ponto a ambição de uma única pessoa, de um único grupo, pode se tornar um risco para todo mundo? É uma lição dura sobre os limites entre crescimento agressivo e imprudência sistêmica.